tarde a todos. Hoje, dia 20 do mês 7, julho de 2020. Segundo dia da semana. Aqui são 3h20, 3 horas da tarde, 3h10. 3 horas da tarde, mais 10 minutos. Então vamos hoje, né? Hoje eu estou gravando mais cedo este vídeo. E o meu tema hoje é os tempos da ignorância. Os tempos da ignorância. Atos capítulo 17, verso 30, diz o seguinte: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Essa versão aqui está assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Mas eu prefiro essa tradução que está manda agora, né? Eu creio que o termo técnico deve ser notifica, mas o tom imperativo, né, do que Deus, ele não está dando uma sugestão, não, ele está dando uma ordem, né? Ele está mandando. Mas Deus não, alguma tradução é assim, fechando os olhos para esses tempos de ignorância. Esses tempos de ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Então, os tempos da ignorância, né? E aqui ignorância, é claro, como é interessante, como eu creio que a função de Satanás é mudar o sentido das palavras para poder enganar o povo, né? Faz parte do engano dele. Porque na nossa cultura, uma pessoa ignorante geralmente é uma pessoa estúpida, uma pessoa bruta, né? Mal educada. Aí ela é considerada, pelo menos na linguajar popular, como uma pessoa ignorante. Mas esse não é o sentido da palavra, né? A palavra ignorante é a palavra que é a pessoa que não sabe, né? Ela ignora, não tem conhecimento. Ignorante seria até o contrário de gnosticismo, né? A palavra grega gnosko, conhecer. E o gnosticismo, que é a mais famosa heresia dos tempos da igreja primitiva, ela é nesse sentido, né? De gnosticismo, de gnosko, aqueles que têm um conhecimento secreto, né? Que só os iniciados têm acesso. Mas aqui vem os tempos da ignorância. Os tempos da ignorância está no contexto, né? E aí eu quero destacar alguns pontos desse texto, que é Atos 17. O texto todo está em Atos 17, o capítulo 17 todo de Atos. Em primeiro lugar, o verso 16 diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão cheia de ídolos. Outras versões estão tão entregue à idolatria. Então a cidade de Atenas, Paulo estava em Atenas na sua viagem missionária, e ele estava sozinho neste momento, porque os seus companheiros ele havia mandado, alguns tinham ficado em Bereia, tinha mandado por outros lugares,
Então Paulo estava sozinho na famosa cidade dos filósofos. É interessante que a filósofo Sófos, Sofia, sabedoria, filósofos, amigo da sabedoria, né? Filosofia. Então a cidade de Atenas, ela era considerada uma cidade muito importante, praticamente a capital da Grécia, a cidade dos filósofos. E hoje há muita influência no mundo ocidental, nosso aqui, dos filósofos gregos, né? Os filósofos gregos eram homens que buscavam conhecimento, se dedicavam ao conhecimento. Então Paulo, ele percorria aquela cidade de Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, né? Vendo a cidade tão cheia de ídolos. Eu lembro quando eu li algo, acho que foi a biografia de Péricles, né? Péricles, o século de ouro da Grécia, que uma das coisas que Péricles fez foi embelezar a cidade com imagem de escultura. Provavelmente na sua ignorância, né? Ignorante no sentido espiritual, né? Porque na verdade ele era um homem muito sábio no sentido humano, né? Natural, mas tinha a ideia de embelezar a cidade, né? Embelezar a cidade com imagens, né? Então, o apóstolo Paulo, porém, um homem espiritual, com a visão espiritual, né? Um mensageiro do evangelho, eu imagino que ele se revoltava, ele não se admirava porque ele já sabia, mas ele se revoltava vendo quão ignorante o ser humano pode se tornar, na verdade se tornou, né? Ignorante a respeito de Deus, ignorante a respeito das coisas de Deus, a ponto de ter, de adotar a idolatria, né? Idolatria é o culto aos ídolos. Os ídolos são imagens, estátuas, né? A palavra mais comum seria imagens, as imagens de escultura. Então o apóstolo Paulo, eu creio que o espírito dele se revoltava porque ele via a cidade cheia de imagens de escultura, e que naturalmente os gregos adoravam, né? E é o famoso Panteão, né? O mais famoso creio que é o de Roma, o Panteão romano, que é o local onde colocavam todos os deuses. E esse Panteão grego aqui, ou era o romano, me esqueci, que eles procuravam pelas nações se havia algum deus que não estivesse representado no seu panteão. E o ser humano moderno, apesar de tudo, né, de toda a expansão do evangelho, o conhecimento de Deus divulgado, continua ainda em grande parte ignorante a respeito das coisas de Deus, do conhecimento de Deus e das leis de Deus, né? Então, por exemplo, tem imagens muito famosas como a Estátua da Liberdade em Nova York. Mas não tem, alguém vai dizer, mas não tem nada a ver, que ninguém adora aquela estátua. Pode ser até que não adore, né? Só que contraria o primeiro mandamento do decálogo da lei de Deus: não terás outros deuses diante de mim. Deuses aqui são seres, né? Tipo assim, deuses são anjos. Naturalmente os anjos de Deus, eles não aceitarão a adoração, mas os anjos caídos aceitarão. Na verdade, essa é a função deles, né? Satanás disse para Jesus assim: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então, Satanás é o Deus deste século. Os anjos se apresentam como Deus. Deuses são seres superiores. Eles são seres de outro mundo, né? Então, quando Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, Deus disse isso para Moisés, quando ele revelou os 10 mandamentos, quando a nação de Israel se encaminhava para a terra de Canaã, que era uma terra extremamente idólatra. Aquele era o tempo da ignorância. Esse é o contexto aqui. A ignorância que Deus está se referindo é essa. O que leva o ser humano a praticar idolatria, a adorar muitos deuses e fazer imagem de escultura, porque na sequência dos 10 mandamentos, o próximo mandamento é:
não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que há em cima nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra. Então, a ignorância que Deus está aqui falando, né? Deus não levando em conta os tempos da ignorância, está se referindo à idolatria, né? Que a idolatria é consequência da falta de conhecimento a respeito de Deus e das suas leis por parte do ser humano. Eles ignoram e aí fazem deuses à sua imagem e semelhança, né? E fazem representações físicas desses deuses. Isso é idolatria. Tem também o Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro, que é uma estátua imensa, né? E aí a pessoa diz, mas aquela estátua ali eles não adoram, tal. Pode até nem adorar, né? Mas eu digo, contraria a questão dos 10 mandamentos, né? Aí alguém vai dizer, mas Deus quando fez a Arca da Aliança, quando ele mandou fazer o tabernáculo lá no deserto, e depois o templo, ele mandou fazer os querubins. Realmente ele mandou, ali era uma representação do céu mesmo, né? Então, nós temos que ser sinceros e honestos. Todavia aqui nós estamos tratando da idolatria que estava lá em Atenas. Aí mais alguns versículos sobre a questão da idolatria. É o seguinte aí, verso 22 diz assim: estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. É claro que essa citação aqui ela não é muito aceitável, né? Eu acredito que os que questionam isso, eu acredito que estão certos de assim. Paulo não seria tão burro para chegar lá ofendendo os atenienses, né? Ele deve ter dito assim, como está ali na NVI, na King James está ali, dizendo assim, ele elogiou a religiosidade. Veja que são extremamente religiosos, né? Eu creio que Paulo, na sua estratégia missionária, ele não iria ofender os atenienses, já sendo assim, como diria, né, agredindo eles. Mas ele disse, em tudo vos vejo extremamente religiosos, né? Ele elogiou a religiosidade dos atenienses. Porque, na verdade, o ser humano deve ser mesmo religioso. Não religião no sentido que nós temos hoje moderno, né? Do fanatismo, né? Da estreiteza de mente, mas religiosidade no sentido do conhecimento do Deus verdadeiro e das suas leis, porque foi Ele que fez o universo, se é que existe o universo, né? Ele que criou todas as coisas. Então, Paulo estava elogiando, o senso de religiosidade dos atenienses. Eles eram extremamente religiosos. Naturalmente, Paulo sabia que a religiosidade deles tinha sido encaminhada para um lado errado, né? Do lado da idolatria, da adoração de ídolos, do politeísmo. E naturalmente Satanás está por trás disso aí, né? Então, aí ele disse lá, porque passando eu e vendo os objetos, vendo os vossos santuários, ou os objetos do vosso culto, achei também um altar em que está escrito, ao Deus desconhecido, agnóstico teou, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então Paulo viu que no meio dos altares, porque cada Deus tem um altar, né? Os profetas do Antigo Testamento dizem assim, que Israel chegou a tal ponto de idolatria, Jerusalém, que diz assim, quantas são o número das tuas cidades, né? São o número dos teus deuses, ou até das ruas, né? Parece que cada cidade tinha um deus, mas é capaz até de cada rua ter um deus também. Então o apóstolo Paulo disse que havia muitos altares, cada um dedicado a um deus, era o panteão. E ele viu lá um altar que estava dedicado ao Deus desconhecido. E aí Paulo disse, olha, vocês têm um altar aí dedicado ao Deus desconhecido. Existe toda uma história que eu não vou contar aqui, né? Sobre um certo Parmênides, que no passado fez um teste com Deus lá na Grécia, em Atenas. E Deus respondeu à prova que Parmênides... houve uma peste lá na época, né?
Não vou dizer o detalhe, mas ele disse lá que colocou, se é que existe esse Deus único e verdadeiro, né? Ele pediu que Deus intervisse lá para fazer cessar a praga, e a praga cessou. Então os atenienses dedicaram esse altar ao Deus desconhecido. Aí o apóstolo Paulo diz: a esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então, a idolatria, né? E ainda do verso 29 aqui de Atos 17 diz assim: sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Então aqui ele ataca diretamente a idolatria. Diz que vocês não devem pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida. Por isso que é a imagem de escultura, né? Eles esculpiam. Faltou ele colocar aqui madeira, né? Ele botou de pedra, mas havia ídolos de madeira também. Escultura de madeira. Na verdade, esses metais preciosos aí, a imagem de fundição, porque eles têm que ser fundidos no fogo para fazer a imagem. O profeta Isaías fala muito da imagem de madeira. E ele está condenando aqui a idolatria. Então, aí é por isso que ele diz: mas Deus, fechando os olhos para esses tempos de ignorância, ele está dizendo, esses tempos de ignorância é o tempo em que os seres humanos eles adoram ídolos, imagem de escultura ou de fundição, porque o sentimento religioso que tem dedicado a ser humano, o ser humano sente necessidade de adorar alguma coisa ou alguém, e Satanás sabe disso. Então ele, no seu entendimento corrompido pelo pecado do ser humano, ele sente necessidade de adorar algo que ele possa ver ou tocar. Daí que surge a questão do culto às imagens, porque uma imagem pode ser vista ou tocada, algo tangível, né? O visível. Essa é a necessidade do homem, né? de adorar. O ser humano foi feito para adorar. Então o desejo de adorar grita dentro do ser humano. Ou então essa necessidade de adorar alguém ou alguma coisa é canalizada para adorar seres humanos, né? Sabemos aí que algumas ideologias aí, principalmente a ideologia marxista, é claro, quem estuda o assunto, que eles acabam adorando seres humanos, né? Mas não somente eles, mas outras ideologias também. Eles adoram, chama-se culto à personalidade do líder. E Satanás está por trás, porque ele leva o ser humano a canalizar o seu desejo de adorar, a sua necessidade psicológica de adorar, para adorar um ser humano. Como os imperadores romanos obrigavam os súditos à adoração. Então, uma estratégia de Satanás aí. Mas Jesus disse que o Pai procura verdadeiros adoradores que eu adoro em espírito e em verdade. A nossa adoração a Deus não deve ser mediada por objetos materiais, nem por seres humanos de carne e osso, né? Na verdade, a única pessoa que mereceu adoração foi Jesus, porque alguém chegava e se prostrava diante dele, ele aceitava. Por quê? Porque Paulo diz em Colossenses o seguinte, que Jesus ele é a imagem do Deus invisível. A única imagem autorizada de Deus é Jesus, o Filho de Deus, né? Só que agora ele não está mais na terra fisicamente. Então não se deve adorar nem ser humano, nem objetos em espírito e em verdade. A adoração, quando Jesus diz em espírito e em verdade, é que a adoração em espírito é o Espírito Santo. É por meio do Espírito Santo que nos move na direção da verdadeira adoração. E em verdade é uma adoração baseada na palavra de Deus. A tua palavra é a verdade, é na Escritura. Deus, a Bíblia é um manual de adoração, né? Na verdade, a adoração, eu já disse que é sinônimo de serviço. Então tá aí, quando Deus não levando em conta, né, fechando os olhos para
esses tempos de ignorância, ou seja, esses tempos em que o ser humano, por não conhecer a Deus nem as suas leis, ele é levado pela, como é que ele fala aqui, artifício e imaginação do homem, né? O produto da mente humana é que ele deve adorar essas imagens de escultura. E aí Paulo disse assim: Deus, não levando em conta esses tempos de ignorância, ele manda agora, ou notifica agora, ordena agora que todos os homens, agora veja só, aqui essa expressão ela é no sentido absoluto, todos os homens. Por isso que, por exemplo, dizem que o fenômeno do ateísmo é um fenômeno moderno, né? No passado todos os povos tinham consciência de que eles tinham que adorar algum Deus, por isso que eles faziam, por causa da ignorância que o pecado colocou na mente humana, né? A mente ficou entenebrecida, depois eu vou dizer assim, a mente ficou entenebrecida, cheia de trevas, não conhece mais a Deus, o conhecimento de Deus sumiu da mente humana, Satanás fez isso. Por isso que Paulo diz também assim: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes respondesse a luz do Evangelho de Cristo, qual é a glória de Deus. Então, os tempos da ignorância eram esses tempos aí, da idolatria, do politeísmo, né? Falsos deuses, para suprir a necessidade psicológica que o ser humano tem de adorar o verdadeiro Deus, ou seu Filho Jesus Cristo, que aí o diabo canaliza para outros objetos de adoração. Então, a ignorância é a idolatria aqui. Aí quando chega, aí Paulo, dentro do seu discurso, agora ele está lá no Areópago, que é esse Areópago aqui é um monte. Areópago é o monte de Ares. Ares é o deus da guerra dos gregos, porque dos romanos é Marte, né? Então Ares é o equivalente grego do romano Marte, deus da guerra. Então o monte onde eles se reuniam, acredita-se que Paulo agora estava pregando por uma assembleia de filósofos. Até dois tipos de filósofos são mencionados aqui, que são os epicureus e os estoicos, mas ele pregou por uma assembleia de filósofos. E aí Paulo passou a apresentar o verdadeiro Deus. Vocês não conhecem a Deus, eu vou dizer para vocês como é que é o verdadeiro Deus. Aí ele passou a dizer. Então, a partir do verso 24, ele diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mãos de homens. Essa expressão aqui ela já, Estevão também diz isso, né? O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, isso aqui nós devemos entender hoje, né? Que os templos, eu não sou contra templos, sabemos que os templos são úteis, né? Mas Deus não habita no templo, nos templos físicos, né? Feito por mãos humanas, ele não habita lá. Sabemos que no Novo Testamento a revelação é que Deus, ele habita no corpo humano dos regenerados, aquelas pessoas que realmente foram convertidas, né? O corpo humano agora é o templo do Espírito Santo, é o templo da divindade, é o corpo humano. Aí diz assim: Deus é tão poderoso que ele se dá o luxo de não habitar em templos feitos por mãos humanas, mas em templos vivos. Então, cada ser humano, o corpo de cada ser humano, que foi feito para ser o templo de Deus, mas com o pecado o Espírito Santo saiu. Agora Jesus veio para restaurar isso. Então, cada pessoa que realmente é discípulo de Jesus, foi renascida. É uma experiência radical aqui, né? Ela passa a ser templo do Espírito Santo. O templo de Deus passa a habitar dentro dela. E é interessante, né? Que eu duvido que alguém acredite nisso se não for por fé. Mas quem tem a experiência sabe o que é. E aí quando Paulo diz assim: nem tampouco é servido por mãos de homens, como necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. É claro que isso aqui ele está dizendo, temos que entender o que ele está dizendo, que que Deus não é servido por mãos humanas, no sentido que ele não necessita de que nenhum ser humano o sirva, ou seja, o ser humano irregenerado. Como os atenienses estavam com a cidade cheia de ídolos, e ofereciam naturalmente oferendas e sacrifícios para aqueles deuses, aqueles altares, ele estava dizendo assim: olha, isso que você é perca de tempo que vocês estão fazendo, porque o verdadeiro Deus, ele não é servido por mãos humanas. É claro que ele é servido no seguinte: que todo o Antigo Testamento havia o ritual de sacrifício, havia o altar, né, no sentido de que
havia o altar, mas havia o santo, havia o santo lugar, e havia o santo dos santos, havia o átrio, havia todo aquele ritual, só que ali Deus mandou, né? Aquilo era uma representação do céu. Existe no céu, aí quem não acreditar em céu, que não acredite, mas creio eu, pelo que tenho estudado, que o céu é um outro mundo, semelhante à terra. É um outro mundo maior e mais sofisticado do que a terra. E tudo que tem na terra tem lá nesse outro mundo, inclusive o verdadeiro tabernáculo, né? Depois o Hebreus vai dizer, o verdadeiro tabernáculo que está no céu, existe lá no céu o verdadeiro tabernáculo, todo aquele ritual de sacrifício, né? E aí depois que Jesus ressuscitou, ele é o sumo sacerdote, ele foi ministrado naquele verdadeiro tabernáculo. Ele disse assim, ele entrou, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no judaísmo com sangue de animais, uma vez por ano. Aí ele disse assim, né? Hebreus diz, Jesus entrou no santo dos santos verdadeiro que está no céu, não com sangue de animais, mas com o seu próprio sangue. E é isso que Paulo está ensinando aqui para os atenienses. Então ele diz assim, de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Quando eu leio isso aqui, eu fico me perguntando o seguinte, Deus determinou os limites da habitação do homem, e os limites da habitação do homem é a face da terra. É interessante que ele usa essa expressão, né? A face da terra. Aí quando eu vejo hoje o ser humano querendo fazer alguma nave para ir para Marte ou para algum outro planeta, porque diz que esse planeta vai ser destruído, porque o ser humano realmente tem destruído o planeta, e eles querem fugir para outro mundo, né? Outro planeta. Eu digo que isso aqui é uma ilusão, né? Quem quiser fugir da Terra tá transgredindo, vai se dar mal, porque Deus fez o ser humano para habitar aqui na Terra, toda a face da Terra. O limite da sua habitação é a face de toda a Terra. Aliás, lá no paraíso, a ordem que Deus deu para o Adão foi, ele diz assim, né? Para encher a terra, crescer e multiplicar, encher a terra e sujeitar-a. O ser humano deveria se espalhar sobre a face de toda a terra, ocupar toda a face do planeta, e não pode fugir da terra, né? No certo sentido, a terra é uma proteção para o ser humano, no outro sentido é uma prisão, porque ele não pode fugir daqui, aconteça o que acontecer. E aí, para completar as coisas, Satanás foi jogado aqui da terra com seus anjos, ele é invisível, né? Mas aí o ser humano está na prova aqui, né? O evangelho é exatamente para dar ao ser humano o conhecimento do Deus verdadeiro que foi perdido lá no jardim, no paraíso, e mostrar como é que Deus é e o que o ser humano deve fazer. Então, aí Paulo diz aqui, tem algumas coisas que Paulo fala aqui que eu não vou falar, né? Não, mas vamos dizer, diz assim, verso 27, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Quando ele diz isso aqui, ainda que não está longe de cada um de nós, naturalmente ele está falando para uma assembleia de filósofos gregos que não são convertidos, né? Então ele diz que Deus não está longe de cada um de nós. Eu creio que realmente Deus está perto de todo ser humano, né? Deus está perto de todo ser humano. Ele observa, né? No Antigo Testamento tem muitas passagens assim, que Deus olhou do céu para a terra para ver se alguém que buscasse a Deus, né, que tivesse entendimento, de ser, não tinha nenhum. Então assim, perto está o Senhor. Tudo bem, de todos que o buscam em verdade, né? Mas os olhos do Senhor estão por toda a terra, contemplando os bons e os maus. A ideia que passa é que Deus está o tempo todo vigiando a terra, num certo sentido lá de cima, do céu, né? Porque a Bíblia tem uma passagem assim: o céu é o meu trono e a terra é o tapete dos meus pés. Tão grande é Deus, né? E aí é por isso que ele está atento. Quando um ser humano clamar a ele, sinceramente, honestamente, ele está à mão para dar socorro, né? Agora, não adianta clamar a Deus só quando está
Tipo assim, passa a vida toda desprezando Deus, ignorando a revelação, o Evangelho, né? A Bíblia, que é o livro que Deus mandou para dar o conhecimento de Deus. E aí, na hora do perigo, na hora da dificuldade, clamar a Deus. Pode até ser que ele ouça, porque ele é misericordioso. Mas pode ser que ele não ouça também, né? O certo é que Paulo está dizendo aqui, ele não está longe de cada um de nós. E quando ele falou nós aqui, ele não está sendo aos crentes só não, tá? Nós, todos seres humanos. Aí, gente, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Isso aqui parece até o panteísmo, né? Por isso que algumas pessoas adotam o panteísmo, que Deus é tudo e tudo é Deus. Mas o panteísmo não é correto, né? Deus não é tudo. Agora, aqui a ideia que passa é como se Deus permeasse tudo, como o vento, né? Onde estivermos, o vento vai estar. Ora, né? Nele vivemos, nos movemos e existimos. De alguma maneira misteriosa, né? Porque Deus é Espírito, né? E Espírito é vento. Aí tem coisas que nós não podemos saber, mas até onde é revelado, o apóstolo Paulo aqui, como mensageiro do Evangelho, está revelando, né, a respeito de Deus, essas coisas. Aí ele diz aí, né? Sendo nós, pois, geração de Deus, aí sim ele vai dizer, né, que não devemos pensar que Deus ele pode ser representado através dessas esculturas, fundição de representações físicas dos deuses, ou até de seres humanos, feito de ouro, prata ou pedra, né? Nem de madeira. Aí Paulo diz assim: esse é o verdadeiro Deus, né? Vocês estão aí diante desse altar ao Deus desconhecido, vocês honram um Deus que vocês não conhecem, mas no passado ele já realmente interviu na cultura do seu povo. Mas agora eu vou trazer o conhecimento dele para vocês. Aí ele está dando o conhecimento. Só que assim. Aí Paulo continua no verso 31 e diz assim: porquanto tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo. Então Deus já determinou um dia, por isso que ele disse: Deus não levando em conta os tempos da ignorância, fechou os olhos para os tempos da ignorância. Mas agora, a partir da vinda de Jesus, que trouxe o Evangelho, Jesus morreu, ressuscitou. Agora é um novo tempo. Agora Deus vai levar em conta. Por isso que ele necessita que todos ouçam o Evangelho, para ter a oportunidade de se arrepender. É o que ele vai dizer aqui. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou para isso. Então, aí a figura de Jesus aparece aí como sendo essa pessoa. Ele é o juiz, né? O homem que Deus determinou para julgar o mundo é Jesus. Aí diz aí: e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. E aí vem o tema da ressurreição aqui. Aparece desde o início do capítulo, né? Que vem aqui. O capítulo 17 de Atos começa com Paulo chegando em Tessalônica e ele vai à sinagoga dos judeus. Olha só. Vamos ler aqui. Verso 2. Atos 17, 2. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com os judeus, né, na sinagoga de judeus. E por 3 dias disputou com eles sobre as escrituras. Aí vai. Expondo e demonstrando que convinha que o Messias padecesse. Aqui está Cristo, eu já vou trazer direto a palavra que é a mais correta. No original está Cristo também, né? Mas para o judeu entenderia Messias, né? Convinha que o Messias padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Aí diz assim: e este Jesus que eu vos anuncio, diz ele, é o Messias. Então a polêmica, a disputa, o debate de Paulo com os doutores da sinagoga, os judeus, era nesse sentido, de que ele mostrando pelas escrituras do Antigo Testamento, provavelmente Isaías 53 entrou aí, era necessário que o Messias padecesse e que ressuscitasse dentre os mortos. Naturalmente a ressurreição também está mencionada no Antigo Testamento. Ele diz assim: e este Jesus que eu vos anuncio é o Messias. Aí o resultado disso:
alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas. Também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para junto do povo. Então, como geralmente acontece, os judeus da sinagoga, quando ouviram toda a argumentação de Paulo, alguns creram, e naturalmente creram também alguns tementes a Deus, que eram gregos, que participavam também do culto, embora não fossem circuncidados, né? E algumas mulheres que também tinham uma certa limitação na sinagoga. Mas os judeus desobedientes não aceitaram, ficaram com inveja e perseguiram Paulo. Agora quando Paulo está em Atenas, que não é um contexto judaico, mas ele está no meio de gregos, né, que não são judeus, ele segue outro tipo de filosofia. O resultado aqui é isso aqui, depois da pregação de Paulo, né? Diz assim, e ele fala da ressurreição. Lá na sinagoga ele fala da ressurreição, aqui ele fala novamente da ressurreição, e no verso 18 diz assim, olha o verso 18: alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: o que quer dizer este paroleiro, ou seja, esse tagarela, outra tradução está esse ignorante? E outros diziam que é pregador de deuses estranhos, pois lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Então o tema da ressurreição está presente aqui na pregação de Paulo, também aos atenienses, assim como aos judeus. E aqui diz aqui, verso 32: e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Então vemos aqui que os gregos, que eram os filósofos gregos de Atenas, foram mais tolerantes com a pregação de Paulo, com a apresentação do evangelho, do que os próprios judeus. Por quê? Dá até para entender, porque os judeus, eles viam no evangelho uma religião rival, né? Uma religião rival. Então a reação deles era mais violenta, porque eles acreditavam piamente que o judaísmo era a religião de Deus, que de fato era, mas só que eles não entendiam que a revelação do judaísmo era só a metade da revelação, o restante da revelação era o evangelho. Enquanto que esses filósofos aqui, naturalmente, eles foram mais brandos, porque a filosofia deles, ela comportava discussão, né? Tanto é que havia aqui esses epicureus, esses estoicos, né? Eles estavam acostumados a debater e a ser contraditados ali. Tinha muitas filosofias lá. Então, mas aí a reação deles foi de zombaria, né? Uns escarneciam e outros missionaram. Acerca disso te ouviremos outra vez. Ignoraram, né? Não aceitaram, mas também não zombaram. É a mesma coisa hoje. Quando o evangelho é pregado, alguns zombam. Alguns, geralmente, a parte religiosa é a mais violenta, porque vai ver na pregação do evangelho uma ameaça à sua supremacia religiosa, né? E o seu monopólio da verdade, e não aceita discussão. E alguns ignoram, esses aqui ignoraram, mas aí diz aqui: e assim Paulo saiu do meio deles. Mas vem: todavia, chegando alguns homens a ele, creram. Olha, talvez alguns filósofos até que creram, né? Entre os quais Dionísio, o Areopagita. É interessante essa questão aqui, né? Porque várias vezes, quando Paulo pregava na sinagoga, o líder da sinagoga, que geralmente era um fariseu, se convertia, né? Tem alguns líderes de sinagoga que se converteram. E no caso aqui, foi o líder do Areópago, a sinagoga grega, vamos imaginar assim, né? Que se converteu. E aí diz assim: uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Então, alguns, né? Alguns se converteram. O resultado da evangelização de Paulo aqui foi pouca gente. Tanto é que Paulo nunca escreveu uma carta aos atenienses, né? Como escreveu a Corinto, escreveu a Tessalônica, a Colossos, a Filipos, cidades gregas, mas nunca Paulo escreveu uma carta
aos atenienses, né? Porque provavelmente parece que uma igreja não se criou em Atenas. Acredito por causa da oposição da filosofia grega, né? Até hoje nós temos que ter muito cuidado com a filosofia, né? Porque eu digo assim, o evangelho é a revelação de Deus sobre tudo. E a filosofia é o resultado do produto da mente humana, de homens inteligentíssimos, mas produto da mente humana especulando a respeito de coisas. Claro que muitos filósofos acertaram em muitas coisas, né? Porque o ser humano tem inteligência, alguns até mais do que outros, e naturalmente eles, através o resultado do seu estudo, né? Da sua dedicação a estudar algo, acabam descobrindo alguma coisa, mas não é páreo para a revelação divina, que é o Evangelho, né? Então, eu quero dizer que hoje, né? Isso aconteceu há praticamente 2000 anos, e hoje nós estamos ainda com essa questão, né? O conhecimento do verdadeiro Deus e das suas leis lutam no mundo para prevalecer sobre a cultura mundana. A cultura mundana, ela nunca mudou, né? A filosofia grega está aí, né? Agora tem muitos outros estudos, né, que se apresentam como ciência, e nem tudo que se apresenta como ciência é ciência. Existe a pseudociência, que o apóstolo Paulo fala também, mas nada desse conhecimento humano é páreo para a revelação de Deus, né? E aí, Deus não fechando os olhos para os tempos da ignorância, manda agora, ele ordena que todos os homens em todo lugar se arrependam da idolatria, se arrependam de adorar falsos deuses, se arrependam e se voltem para adorar o verdadeiro Deus, o único Deus, né? E o seu Filho Jesus Cristo. O Evangelho é o conhecimento de Deus, está na Bíblia, está aqui. O livro é este aqui, né? Deus revelou-se através de um livro. E aí vocês observam assim, quais são as civilizações, as culturas que não aceitam esse livro, porque eles sabem que o livro é uma ameaça, porque traz o conhecimento do verdadeiro Deus e traz a verdade que Satanás tenta esconder. Onde é que a Bíblia é adotada? Aí aqui até mesmo nos países que se chamam livres, a Bíblia é considerada assim, não, isso é religiosidade, como se as pessoas religiosas não fossem inteligentes também, né? Não, isso é religiosidade, é coisa religiosa. Então, muitos não falam nem na Bíblia, porque acham que a Bíblia é alguma coisa, vamos dizer assim, fanatismo, né? Mas aquele homem que Deus determinou que irá julgar os vivos e os mortos está vindo, né? E a ordem que ele deu permanece. Ele manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam da sua idolatria e passem a adorar o verdadeiro Deus que ele espalhou o conhecimento dele por toda a terra. Naturalmente o diabo luta para esconder o conhecimento de Deus dos seres humanos. E aí, quando chegar o dia do julgamento, Jesus é o juiz, o juiz está às portas, né? O tempo está próximo, o juiz está às portas. Então se prepare, porque quando o juiz chegar, a Bíblia diz assim, no juízo não haverá misericórdia, né? Porque o tempo da misericórdia é agora.